Quando eu era criança, eu adorava fábulas. E uma das minhas favoritas era a história da lebre e da tartaruga. A lebre tinha todas as condições para ganhar a corrida da tartaruga. Ela corria mais rápido, ela tinha habilidades inatas que favoreciam isso, o seu corpo favorecia isso. Mas ela se confia muito nisso, para tirar um cochilo, a tartaruga perseverante continua na corrida e ganha da lebre. Moral da história, devagar e sempre ganha-se a corrida. Infelizmente, ainda que esse conto seja muito bonito, a vida não é assim. Na prática, quem tem condições melhores acaba ganhando a corrida. E isso é muito verdade em relação ao acesso à justiça, especialmente em casos que envolvem direitos sociais e econômicos. Aquelas pessoas que têm mais recursos financeiros para procurar bons advogados, ter acesso facilitado à justiça, que conhecem os seus direitos, geralmente são pessoas que têm um acesso facilitado a bens que deveriam ser principalmente acessíveis para pessoas mais pobres e em situação mais vulnerável. Brix e Gowdy tem uma pesquisa muito interessante sobre isso de 2014. Eles compararam alguns sistemas jurídicos como Índia, África do Sul, Brasil, Nigéria, e eles constataram o seguinte: quanto mais um sistema jurídico, e eles fizeram essa comparação em relação a direito à saúde e à educação, quanto mais um sistema jurídico favorece efeitos individuais, maior a taxa de pessoas de classe média ou de classe alta que se beneficia das demandas relacionadas a direitos sociais e econômicos. Por outro lado, quando o sistema jurídico favorece demandas coletivas, efeitos coletivos e sistêmicos, maior a taxa de pessoas pobres e vulneráveis que têm acesso a esses bens protegidos por direitos sociais e econômicos. E o que é que a gente pode dizer diante de tudo isso? O acesso à saúde, ou melhor, o acesso à justiça, então, é simplesmente uma questão de quem pede primeiro, quem chega primeiro, e no caso, geralmente, quem vai pedir primeiro e chega lá é a lebre, que tem condições econômicas melhores na vida real. É aqui que nós chegamos na importância dos processos estruturais. No último vídeo, eu terminei fazendo uma pergunta: qual é a importância dos processos estruturais hoje, especialmente no Brasil? E a resposta para essa pergunta é, principalmente, promover a igualdade no acesso à justiça. Pense em um caso ocorrido em São Paulo, mas que poderia acontecer em qualquer outra cidade do Brasil e que, na verdade, acontece muito. Algumas famílias tentam matricular o seu filho em uma creche pública, mas eles descobrem que o sistema educacional já está superlotado e que não tem mais vaga para essa criança. Mas eles escutam um rumor de que se eles forem procurar a defensoria pública e ajuizarem uma ação individual, eles conseguem, por meio do judiciário, essa vaga para essa criança. Maravilha, certo? Errado. Porque ainda que essa criança tenha acesso à sua vaga, outra criança em uma situação semelhante, que também precisa e também tem direito àquela vaga, não vai ter acesso porque ela furou a fila por meio de uma ação individual. E além disso, famílias em situações ainda piores, que têm direito também àquela creche, àquela vaga, sequer vão poder ser atendidas porque simplesmente não sabem como recorrer ao judiciário e, por não ter agido, por não ter esse conhecimento técnico e esses recursos facilitados, vão ficar sem o acesso à educação e sem acessar a creche pública. Portanto, seria uma situação de quem vai receber o direito é quem pede primeiro, quem chega primeiro até o judiciário. Mas lá em São Paulo, tentaram resolver esse problema por meio de um processo estrutural. Em 2008, foi ajuizada uma ação civil pública e nessa ação foi constatado que existia um déficit de quase 182 mil vagas em creches públicas no município de São Paulo. Mas como o próprio acórdão da decisão constatou, não seria possível resolver o problema com uma canetada só, de uma vez só, com uma decisão só, porque faltava vaga demais, não tinha como resolver tudo de uma única vez. Então, o município de São Paulo precisou apresentar um plano de ação que, ao longo do tempo, ele iria criar novas vagas dentro do sistema educacional e iria fixar critérios de acesso a essas vagas. E o resultado foi positivo. Até 2016, quase 107 mil novas vagas tinham sido criadas e até 2020, 85.500 novas vagas seriam criadas no sistema educacional para permitir esse amplo acesso e isonômico acesso às creches públicas. Mas vocês podem estar pensando, maravilha, Casimiro, até aqui foi tudo muito convincente, você pintou muito bem o papel do processo estrutural, mas você está sendo clubista. Até aqui você falou tudo de bom
e não mencionou nenhuma crítica contundente aos processos estruturais. E enquanto eu escutava você falar todas essas coisas, eu já pensei em várias. Não existem críticas e problemas relacionados aos processos estruturais? Sim, existem várias críticas e 3 principais se sobressaem às demais ou originam as demais. O problema da separação de poderes, a incapacidade técnica do judiciário em intervir em políticas públicas e a possibilidade de um efeito backlash que anule, invalide uma decisão estrutural. Essas críticas vão ser analisadas no nosso próximo vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se foi, compartilhe com quem tem interesse em processos estruturais e eu aguardo você na próxima semana, segunda-feira, para a gente analisar juntos e conversar sobre as críticas existentes e os riscos existentes na utilização dos processos estruturais. Até mais!